gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do que você estiver vendo esse vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo totalmente diferente, né, do que eu vinha trazendo, a abertura de caixa. Porém, eu perdi o meu canal e decidi abrir outro. Mas eu vou chegar lá. Esse vídeo é uma enquete que eu coloquei lá no meu Instagram, perguntando se queria que eu mostrasse como eu consegui chegar até aqui, né? Gente, desde pequena, vou começar bem do início. Desde pequena eu sempre fui uma criança, assim, digamos, problemática. Desde do nascimento, do meu nascimento, né? No meu nascimento, né, já foi bem complicado. A minha mãe quando a minha mãe engravidou de mim, já fazia 10 anos que ela não tinha filhos, então foi uma gravidez bem complicada. Eu fui gerada sentada e colada na costela dela, né? Então, ela já tinha 36 anos e foi um parto bem complicado. Na época, não tinha essa coisa de cesárea, demorava muito para fazer a cesárea, né? E aí a gente quase morreu no parto, né? Quando ela começou a sentir contrações, que ela entrou em trabalho de parto, as enfermeiras ficaram esperando muito para fazer o cesáreo dela. E então, desde então, ela passou 2 dias tendo contrações e aí, assim, do olho dela já tava roxo, ela já tava perdendo a cor, né? Já tava ficando pálida, as unhas roxas. E aí, o meu pai chegou lá, né, regaçando maternidade tudo. Aí eu sei que fizeram o cesáreo dele, eu sei porque eles me contaram. E aí, eu sempre fui uma criança, desde o nascimento, parece que eu já nasci com problemas. Com mais ou menos 2 anos, por aí, eu tive uma febre. E dessa febre, eu tive uma convulsão e fiquei convulsionando sempre. E aí, eu tomei remédio até 7 anos de idade, remédio controlado. Portanto, que tem algumas pessoas que dizem que eu sou louca, que eu sou doida. Mas, na verdade, eu sou um pouquinho mesmo, eu não nego. E desde então, eu fiquei convulsionando. Quando eu tinha de 3 para 4 anos, eu peguei uma gripe e uma tosse. E essa tosse não acabava e essa gripe também não. E quando a minha mãe me levou para uma consulta, fez uma consulta pelo SUS, não descobriram e nada adiantava. Ela me levou para uma consulta particular em outra cidade vizinha, na cidade vizinha. Quando chegou lá que a médica me examinou, ela falou que eu estava com começo de bronquite. A médica falou que eu estava com começo de bronquite. Passou muitos remédios, eu tomei, eu fui acompanhada por mais de 4 anos por essa pediatra. E aí eu fiquei boa. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu parei de tomar os remédios para uma convulsão. E aí eu segui a minha vida adiante. E aí, quando eu tinha 7 anos, né, como eu parei de tomar os remédios, eu fiquei uma criança normal, brincava, pulava, minha mãe nunca foi de me prender. Eu ia para onde eu queria, meu pai na época sempre trabalhou com máquinas pesadas, rede escavadeira, patrol, essas máquinas pesadas. E aí, toda segunda-feira, a feira aqui é na segunda. Aí eu dizia, pai, eu quero dinheiro para ir para a feira. Ele botava a mão no bolso e me dava sempre R$50 toda segunda-feira. Ou seja, naquela época, hoje eu tenho 22 anos. Naquela época de 7, 8 anos, 9, 10, até meus 10 anos por aí, era como se fosse, vamos dizer que fosse como R$150 hoje. O dinheiro que ele me dava. Eu ia pra feira, gastava com besteira e tudo, nada de investimento. Quando eu completei 11 para 12 anos, eu já tinha uma mente mais avançada, eu já queria trabalhar para ter o meu próprio dinheiro, só que naquela época eu não podia trabalhar de menor, né? Eu digo, eu vou investir aí em alguma coisa. Aí comecei a vender a revista Hermes. Não sei se vocês aí conhecem.
mas aqui a gente chama Hermes. Aquela revista que pega no correio e era um maior borogodó para botar os pedidos, né? Tinha que escrever tudo, que vinha um folhetinho atrás, tinha que copiar tudo. E, nossa senhora, se você errasse, misericórdia. Era pra vida não ter. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Um certo tempo eu fui avançando, 12, 13 anos, aí comecei a pegar Avon. Só que como eu era de menor, o cadastro era o nome da minha mãe. E aí eu fui investindo. Um certo tempo eu parei de vender Avon. Aí eu comecei a vender Avon no cadastro da minha mãe, porque eu era de menor na época. Aí um certo tempo eu parei. Quando eu tinha 18 anos, eu voltei a vender Avon novamente. Aí eu já tinha uma mente mais pra frente. Só que antes disso eu vou dizer tudo que aconteceu de 12 anos pra frente. Quando eu tinha 12 anos eu comecei a vender Avon, como eu já falei aqui. Só que o cadastro era no nome da minha mãe. Aí eu já tinha feito a primeira Eucaristia, porque pra quem não sabe, eu sou católica. Já tinha feito a primeira comunhão. E aí já tinha algumas coleguinhas minhas que já tinham feito o crisma e fundaram um grupo de oração, né? O nome do grupo se chamava PJ, Pastoral da Juventude. Ficamos nesse grupo por mais de 1 ano e 2 meses por aí. Acredito que foi muito mais. Aí o grupo acabou. Quando o grupo acabou, eu não quis entrar em outro e fiquei aí. E meus pais nunca foram de me prender, como eu já havia falado pra vocês. Eu ia pra festa, eu brincava, eu dançava. A única coisa que eu não fazia era beber. Eu não bebo bebida que tem álcool, contém álcool, nada. Eu costumo dizer que eu fico beba até no cheiro. Mas aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu saí da escola que eu tava e fui para outra, que no caso seria a que a gente chama de colégio. As outras escolas a gente chama de grupinho, porque a escola é bem pequena. Quando eu cheguei lá no colégio, eu fiz novas amizades e aí eu era da turma da bagunça. A verdade é essa, eu gostava de sentar lá no fundo, fazia bagunça. Eu era tipo daquele bem bagunceiro, só que eu era do tipo de dar o bote e esconder a unha, no caso. Ninguém sabia se eu tava envolvida ou não, porque a única coisa que eu fazia era rir. Mas na maioria das presepadas, quem fazia era eu. Eu estourava ventilador, eu era uma vândala, minha gente. Eu virei gente porque tinha que virar mesmo, mas a verdade é essa. Se os meus filhos puxar a mim, eu vou ser chamada na escola todos os dias. Eu falo com meus irmãos sempre, que se eles puxar a mim, todo dia eu vou ser chamada na escola. Aí eu estourava ventilador, eu estourava bomba, eu bagunçava no banheiro, eu fazia presepada com os professores. Nem tanto eu encobria, eu via que os meus colegas estavam fazendo e não me importava. Eu deixava e só ficava rindo. O professor perguntava quem foi e ninguém era doido nem de falar. Eu também fazia minhas presepadas, né? Eu sempre fui de colocar o lixeiro na porta, em cima da porta, fechar a porta e quando o professor entrar, caiu o lixeiro, cheio de lixo, terra, água. Tinha alguns que até escarrava, era ceboseira mesmo, sabe? E eu nem me importava. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a namorar com um rapaz. E aí um namoro infantil de criança, né? Ele já era bem mais velho do que eu. Ele era primo de uma amiga minha. Aí, um certo dia, ele disse que ia pra festa e os meus pais não deixaram eu ir pra festa nesse dia, porque era em uma boate. Aqui, quem ia pra boate era considerado como não uma pessoa direita, uma pessoa qualquer, uma mulher qualquer. Na época era considerada assim. Hoje não, todo mundo frequenta onde quer e vai aonde quer, né? Mas naquela época não.
Ele disse que ia, os meus pais não deixaram eu ir. E quando chegou a notícia no outro dia, foi que alguém tinha visto ele com outra mulher, outra menina, uma moça, não sei. Eu sei que eu sempre fui do tipo de... Eu perdoo tudo, mas traição nunca. Aí eu terminei o relacionamento com ele. Ele pediu pra não terminar, aquele negócio, sabe, de homem. Aí eu não quis mais, deu um tempo. Aí fiquei conversando com os amigos, porque eu sempre fui assim, eu gostei muito de fazer amizade. Hoje não, porque eu sou mais fechada hoje. Não sou como naquele tempo. Chegava, conversava, brincava. Começamos a ter um programa aqui para jovens de 15 anos acima, chamado Pro Jovem. Ia eu e as coleguinhas, aí comecei a namorar com um rapaz. Um rapaz não, era um menino, né? Porque na época a gente era considerado como uma criança. Comecei a namorar com esse menino, rapazote. A gente passou acho que uns 6 meses namorando, sério. Só que assim, eu nunca fui assim de levar ele tão a sério, de trazer pra casa, de ir apresentar e nananana. Quando foi um certo dia, eu não fui para o Pro Jovem. Ele foi e me traiu com a minha melhor amiga. Melhor amiga não, porque quem é amiga não faz isso, né? Só que por umas partes eu achei bom, porque aquele relacionamento já estava me sufocando, né? Eu sempre fui do tipo assim de não gostar tanto assim de namorar, aquele namoro de todos os dias se ver, essa coisa. Aquele namoro tava me sufocando. Quando foi, passou algum tempo e eu comecei a conversar com amigos, porque assim, ninguém nunca acredita que uma mulher pode ter amizade com um homem, né? E aí eu sempre tive muita amizade. Quando foi um tempo aí, eu tinha 14 anos, isso aconteceu em novembro. Eu conheci um rapaz. E por ter conhecido ele, né? Me envolvi e a gente chegou ao extremo. Digamos que aconteceu. A gente só ficava, ele disse vamos ali, me levou no carro e quando chegou lá, eu disse que não queria e já era um pouco tarde, né? Digamos assim digamos que não foi tanto um abuso porque eu entrei no carro, eu fui por espontânea vontade. Nessa época, eu era virgem, porém, não sabia muito, porque a minha mente parece que não funcionava. Aí eu engravidei, né, do meu filho mais velho. Ele está ali escutando tudo. E quando passou 2, 3 meses, eu tinha problema de microcisto, polimicrocisto, e aí era normal faltar, né, a minha menstruação faltar. Eu levei pro lado que eu tinha polimicrocisto, que não ia engravidar e nananana. Quando foi com uns 3 meses, a minha barriga começou a aparecer. Na minha mente, eu não tinha nada, né? Mente, digamos assim, de criança. Na época, eu tinha feito 15 anos há pouco tempo. E aí, como na minha mente eu não tinha nada, minha mãe me levou para uma consulta, uma ultrassom. Quando chegou lá, já estava a gravidez bem avançada. Já dava até para ver o sexo, né, do bebê. Eu fiquei chorando desesperada que não queria, porque na época eu só tinha 15 anos. Mas aí, no outro dia eu já estava consolada, entre aspas, porque, né, o meu pai quase me botou para fora de casa, minha mãe não deixou e ele brigava muito e só vivia nisso. Dizia que a culpa era dela, porque ela que tinha apoiado e não sei o que. Só que a gente não chegou nunca a namorar. E aí, eu nunca desisti dos meus estudos. Na época eu fazia o 9º ano, no caso a 8ª série. No próximo ano eu já ia para o 1º ano do ensino médio. E aí,
Da minha casa para mim chegar na escola, eu andava mais de 2 quilômetros a pé. Eu estudava à tarde, eu saía de casa 12h20 por aí para mim poder chegar na escola 1h10, 1h15. Às vezes, muitas das vezes chegava atrasada, né? E aí eu nunca desisti. Eu ia e vinha a pé. E aí, quando amenizou mais, porque foi um fuzuê aqui, ele dizendo que ia me colocar pra fora e muita coisa, aí meus padrinhos vieram me pegar, disse que eu não ia ficar no meio da rua, não ia ficar debaixo da ponte. E aí minha mãe não deixou. Minha mãe não deixou e disse que se ele quisesse, ele que saísse, né? E aí foi passando os meses, eu não tinha trabalho mais, eu já tinha parado de vender Avon, não tinha mais trabalho, eu tinha que ser sustentada por ela. Ela varria a rua, né? E a abelhinha voando aqui em cima. Ela varria a rua e a gente quase não tinha condições nenhuma de comprar roupa. Não tinha condição de comprar absolutamente nada de enxoval nem de nada. Tudo foi doação. A maioria das coisas, manta, lençol, roupa, a maioria foi doação. Eu lembro que até hoje eu guardo uma mantinha dele, bem bonita a manta, azul, que a minha mãe comprou com dinheiro de latinhas. Ela juntava latinha e comprou a manta. A maioria das roupas dele foi de doação. Mas quando chegou no dia mesmo, assim, que eu comecei a sentir dor, contração, sim, aí ele mudou quando eu já tava com 7 meses, 8 meses. Ele mudou a forma de pensar. Ele ficou tão de um jeito que eu dava a benção a ele e ele não me respondia, né? Se eu tivesse na cozinha, ele não ia. Se ele tivesse na sala e eu chegasse, ele saía. Era assim, sabe? Ele ficou com, digamos assim, com nojo. Eu acho que a palavra certa é essa, nojo. Só que aí teve um dia que a minha mãe disse: minha filha, não tem mais não. Dê a benção a mim 2 vezes. Dê a benção a mim 2 vezes, dê a benção a Jesus no lugar de você estar dando a ele, porque ele não quer lhe abençoar. Parei de dar a benção a ele, né? E aí ele foi mudando. Quando foi para mim ganhar, eu não ganhava na minha cidade, porque não tinha assistência suficiente, né? Mãe de primeira viagem, ele sempre manda para outra cidade, a cidade de Cajazeiras. Quando chegou lá, eu comecei a sentir contração, era na sexta-feira, dia 8 de agosto. Na sexta-feira, eram umas 7h30 para 8 horas da noite. Eles me mandaram para a cidade vizinha. Primeiro eu cheguei aqui, eles me examinaram, falaram que eu ainda não estava em trabalho de parto. Eu voltei para casa. Quando foi uma e alguma coisa, 1h20 por aí, eu voltei, porque a dor já tinha aumentado. Nessa época eu já tinha dilatado 3 centímetros, né? Eles me mandaram para outra cidade, que lá tinha mais assistência e não ia ficar comigo aqui. Quando eu cheguei lá, eram umas 2h30 por aí, 2h40. Eu cheguei lá e eles me examinaram, falaram que eu tava com os mesmos 3 centímetros, mas esperando, porque aqui eles esperam até a mulher não aguentar mais, né? E quando minha mãe viu o meu sofrimento, eu já não tinha forças para andar, eu já não tinha força para falar, nem para ficar em pé, de tanta contração que eu sentia uma em cima da outra. Minha mãe começou a fazer um barraco lá, porque lá eles só atendem se for assim. Você tem que fazer um barraco, senão quem você tá acompanhando morre, né? E aí minha mãe começou a esculhambar lá um monte de coisa. Minha mãe começou a falar um monte de coisa, né? Aí ligou pra minha prima, que é enfermeira e trabalhava no hospital de lá. Só que eu tava na maternidade.
Aí ela falou que minha mãe esperasse uns 10 minutos, que ela ia ver o que podia fazer. Depois ela retornou a ligação, minha prima retornou a ligação e falou que ela não precisava se preocupar, que ia uma ambulância daqui para me pegar lá, para me levar para Souza, outra cidade. Minha mãe chegou lá e disse que quando chegasse em Souza, eu ia ser transferida não por causa deles, mas por causa de outra pessoa. Mas quando ela chegasse lá em Souza, ela ia acabar com a maternidade de Cajazeiras, né? E olhe lá se ela não fechasse. E aí eles ficaram com medo e isso já eram umas 2 horas da tarde, por aí. E aí a enfermeira chegou, a contínua deles, o que eles falavam era que não tinha anestesia e nem anestesista para fazer o meu cesáreo, né? E eles sempre dizendo que eu ia ter, que eu tivesse paciência, que eu ia ter. E aí a enfermeira chegou, me levou pro banheiro, disse que ia tomar banho, colocou um soro em mim. Aí minha mãe perguntou para onde era que ela ia me levar, né? Aí ela disse assim que eu ia fazer o meu cesáreo. Aí minha mãe já muito chateada, estressada, porque foi muito estressante. Ela falou: já apareceu anestesista, porque até há 10 minutos atrás não tinha nada disso. A enfermeira estava calada e ficou. Eu não fui nem andando mais, porque eu não tinha força nem para ficar em pé. Eles me levaram na maca, né? Mas o resto eu vou contar no próximo vídeo, porque o vídeo já deve estar enorme. Tchau e até a próxima.